qual a grande mensagem do livro de Sofonias? E do livro de Abacuque? O que dizer de Colossenses? Efésios? Apocalipse? Bom, para você descobrir isso, você precisa descobrir a grande ideia de cada um desses livros. Como encontrar então essa grande ideia, a mensagem principal de um livro da Bíblia? É disso que nós vamos falar nesse vídeo, que é o terceiro de uma série de 5 vídeos sobre elementos indispensáveis para o estudo de um livro da Bíblia. Então fica até o final, e se esse conteúdo te interessa, um conteúdo realmente que você gosta, deixa o seu like, isso vai ajudar o nosso canal a alcançar mais e mais pessoas. Vamos pro vídeo. A grande ideia do livro. O que é essa grande ideia? Já meio que falei aqui, mas vamos aprofundar isso um pouquinho mais. O que é a grande ideia e qual é a sua importância? Então, vamos pensar junto sobre isso agora. O que é a grande ideia? É o ponto principal ou a mensagem central de um livro. Ponto. Mas todo livro tem isso. Sim, Levítico tem isso. Veja um bocado de coisa ali, ensinando sacrifício. Existe uma mensagem central. Sim, existe um ponto principal que o autor bíblico queria passar ao escrever aquele livro. Todo aquele livro se resume numa frase, numa sentença. Isso é a mensagem central dele. É a ideia central, é a grande ideia desse livro, tá? Esse ponto principal. Por que é importante encontrar isso? Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas muitas vezes é esquecido, muitas vezes não é tão óbvio assim. Por que então que é tão importante encontrar esse ponto principal do livro? Veja bem, encontrar a grande ideia do texto bíblico nos ajuda a discernir a mensagem que Deus quis e quer entregar. Ela nos ajuda a encontrar o ponto focal em torno do qual todo o resto é organizado. Sem identificar a grande ideia, a verdade é que eu e você ficamos, como diz a expressão, como cego em tiroteio. A gente fica perdido mesmo. A gente fica fora da situação. A gente fica fora do prumo. Não à toa nós vemos por aí, infelizmente, muitas vezes, tantas pregações, tantas aulas, falando um bocado de coisa que o texto não quis dizer. Que não era o propósito principal daquele escrito. É exatamente por essa inaptidão em encontrar a grande ideia. Ou muitas vezes por nem ter tentado, por achar que são ideias ali sozinhas, solitárias. Pensando na figura da ponte, é como se fossem colunas ali sem nada, só a coluna. Mas não tem a via por onde os carros vão passar. Você precisa da via. Então sim, você precisa entender qual é a grande ideia de um livro, senão você vai num olhar micro, num olhar ali muito pontual, numa determinada passagem, num determinado capítulo ou bloco, e fazer daquilo o ponto focal do livro como um todo, e achar que aquilo dali é um fim em si mesmo, e não é. O autor bíblico tem um argumento maior. Um bom exemplo disso é o que acontece lá em 1 Coríntios capítulo 13, clássico capítulo do amor. Não poucas vezes a gente vê músicas, mensagens pregadas, devocionais feitos ali, e ok, sim, o texto ele tá muito focado em amor, fala sobre amor, mas as pessoas fazem disso uma ode ao amor e falam só de amor, e perdem de vista o argumento paulino dentro do bloco. Por que Paulo tá falando sobre amor ali? Dentro de um grande bloco que existe ali na carta, que vai de 1 Coríntios 12 ao 14, há uma razão do porquê Paulo tá falando de amor. O amor ali não é um fim em si mesmo, embora seja tão importante como o apóstolo nos mostra ali no texto. Mas o amor, ele está sendo colocado ali como o ponto, ou como a arma principal, melhor dizendo, que vai ajudar a combater o principal problema que ele vem tratando ali do 12 ao 14, assim como na carta toda, que é a treta entre os coríntios. Os caras estavam se achando uns melhores que os outros. E aí Paulo, no meio do seu discurso ali falando sobre dons, do 12 ao 14, sobre o uso desses dons e a distribuição desses dons no corpo de Cristo, Paulo então ele começa a falar que, não se sinta melhor do que o outro, porque você tem esse dom e o outro tem um outro dom. Não, nenhuma parte do corpo é mais importante do que outra. E aí ele passa a falar do amor. Deixa eu falar pra vocês aqui, Vocês estão fazendo tanta coisa, estão fazendo isso, estão exercitando, legal. Vocês são uma igreja rica em dons, que fazem isso, fazem aquilo, mas não tá adiantando nada se vocês não tiverem amor. Então perceba,
Mas você só entende isso quando você olha para o todo do livro. Quando você entende também a grande ideia daquela carta de 1 Coríntios. Então, por isso é tão importante encontrar a grande ideia do texto. Isso nos ajuda a discernir a mensagem que Deus, lembre-se que, em primeiro lugar, a Bíblia tem um autor divino, o Espírito Santo. Então, a grande ideia nos ajuda a discernir a mensagem que ele quis e que quer entregar ainda hoje. A gente entende a mensagem para os ouvintes originais e vai entender a mensagem para nós hoje. A grande ideia nos ajuda, de fato, a encontrar esse ponto focal. Mas, como encontrar a grande ideia? Sim, é um desafio. É uma tarefa desafiadora. É uma tarefa que vai exigir de nós algumas coisas. Como então encontrar essa grande ideia? Vamos pensar junto aqui. Como encontrar a grande ideia de qualquer livro na Bíblia? Algumas perguntas e pensamentos, reflexões podem nos ajudar nesse sentido. Primeira delas, vamos pensar junto aqui. Há palavras ou termos que muito se repetem no livro? Porque veja bem, quanto mais se menciona uma palavra, isso inevitavelmente quer dizer que essa palavra tem muito a ver com a principal mensagem que aquele escrito deseja transmitir. Quanto mais você vê um certo tipo de palavras acontecendo, mais isso tem a ver com a grande ideia do livro. Lá em Filipenses, por exemplo, que é chamada Carta da Alegria, embora a alegria não seja o tópico principal, mas está dentro do tópico principal da carta. Alegria aparece 14 vezes, alegria e seus cognatos, verbos, alegro-me, alegrei-me, enfim. 14 vezes numa carta que só tem 4 capítulos. Isso diz muito sobre o conteúdo dela, não é verdade? Então, se você vê palavras ou termos que muito se repetem num livro, isso inevitavelmente vai nos trazer uma boa pista de qual é a mensagem principal desse livro. Uma outra pergunta: há assuntos e temáticas predominantes? É uma pergunta que segue a mesma direção. Você vê uma palavra, por exemplo, a palavra sacrifício sendo muito repetida. Sacrifício, 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 sacrifício. Isso vai ter a ver. E aí você vê que há uma temática ali de obediência aparecendo o tempo inteiro no livro. Obediência, obediência, obediência. Santidade, santidade. Então, de algum modo, a grande mensagem, a grande ideia desse livro vai girar em torno de obediência, santidade, vai ter alguma relação com sacrifícios. É muito importante ter isso em mente. Uma outra pergunta que é muito importante de se fazer: como que o livro começa e como ele termina? Via de regra, um escrito vai ter no seu início e no seu fim grandes apontamentos, grandes evidências de qual é o seu principal foco. Isso vai acontecer em menor escala, numa passagem também. Como a gente saber a grande ideia dessa passagem aqui? Ver como ela está começando e como ela está terminando. Também de um bloco, né, do bloco maior num livro, e de um livro. Como que o livro começa e como que o livro termina. Pegando o livro de Êxodo como exemplo. Como que o livro de Êxodo é iniciado? E como que o livro de Êxodo termina? Isso vai nos apontar um caminho que o autor, Moisés, queria conduzir o seu leitor, o seu ouvinte original, e serve para nós hoje também, daquele início do livro até aquele fim. Isso transmite uma mensagem. Então, o livro começa falando do quê? O que está acontecendo aqui? E no final, o que é que acontece? O que é que se dá no final desse livro? Perguntar isso, prestar atenção nisso, vai nos ajudar muito, muito mesmo, a identificar a grande ideia desse livro. Mas tem mais. Quais as ideias principais de cada grande seção do livro? Sim, aquele exercício que a gente começa a fazer ao buscar a estrutura do livro. A gente fez a estrutura, dividiu em partes principais, ok? Do que fala cada parte, do que fala cada seção. Se eu encontro o assunto principal, a ideia principal, a grande ideia de cada uma dessas seções, eu estou encontrando lá as colunas da ponte. Lembre-se, a via da ponte, né? A grande ideia, ela é suportada por ideias principais. Então, se eu encontro as ideias principais no livro, isso vai me ajudar a encontrar a grande ideia. Segunda coisa, aqui nessa segunda coluna nossa, como elas servem de suporte para a grande mensagem do livro. Dentro disso que eu falei, de que elas servem de suporte, como que elas servem de suporte? Poxa, tem uma primeira seção aqui no livro de Gênesis, que vai aqui de tal capítulo a tal capítulo. Como que essa seção, qual é a temática principal aqui? Qual é o assunto principal, a ideia principal, a grande ideia aqui? Legal. Como que isso serve de suporte
para a grande ideia do livro como um todo? Como que isso se relaciona com a mensagem do livro como um todo? Essa pergunta é muito importante. E a última pergunta aqui, como elas se relacionam entre si? Como essas ideias principais se relacionam entre si? Como que elas se unem? O que uma traz de contribuição para a outra? Uma acrescenta algo que a outra já havia dito? Essas são perguntas cruciais, são perguntas muito importantes, que podem até parecer abstratas, mas vá por mim. Se no seu estudo bíblico você começar a fazer essas perguntas, você vai conseguir identificar de modo muito melhor aquilo que está acontecendo ali no texto. E assim você vai encontrar melhor, né, essa grande mensagem, essa grande ideia do livro, e vai compreender melhor esse livro. E, consequentemente, você vai estar mais perto de alcançar a resposta desejada pelo autor daquele livro e pelo Senhor, o Espírito Santo, que inspirou aqueles escritos, para que a sua vida aprenda aquelas lições, seja transformada, e você possa também conduzir outros a quem você vai ensinar esse livro, a terem também seus corações mudados e moldados pelo ensino da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, então, deixa o seu like. E se não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. Então, ativa o sininho aí. E aí você vai saber sempre que chegar vídeo novo aqui no canal. Deus te abençoe. Te vejo nos próximos vídeos.